Quem trouxe Bíblia aí, abra lá por favor. Segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Segunda carta a Timóteo, nós leremos o capítulo 3. O capítulo 3 nessa noite será aqui o capítulo da nossa meditação. Segunda carta do apóstolo Paulo escrita a Timóteo, capítulo de número 3. Enquanto você está abrindo aí ou ligando a sua Bíblia, algumas informações aqui importantes. Essa carta foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Bem provável que logo após ele concluir a escritura desta segunda carta a Timóteo, enviou essa carta a Timóteo e logo em seguida ele foi julgado, condenado e enfrentou o martírio por causa da causa de Cristo. Então nós estamos diante das últimas palavras desse grande homem de Deus, que escreveu aí praticamente 2/3 do Novo Testamento. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, nós vamos aqui ler alguns versículos. Olha aqui para mim, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem gosta aqui de receber conselhos? Quem gosta aqui de vez em quando parar, trocar uma ideia com alguém e receber um conselho? Quem tem que tomar uma decisão, às vezes, difícil, uma decisão que você olha assim e fala, será que eu faço, será que eu não faço? Você gosta de procurar alguém e trocar uma ideia assim para receber um conselho? Quem gosta? Quem que não gosta? Quem vai ser sincero aí? Quem não gosta? Não gosta de receber conselho? Pô, esse povo é tudo crente, mano. Só o Cido. Ah, não, pensei que você estava levantando a mão, Cido. Não, na verdade você estava ajeitando a blusa. Show. Todo mundo gosta de receber conselho? Quem já recebeu um conselho bom aqui? Quem já recebeu um conselho ruim? Sabe aquele conselho assim que você fala, nossa cara, por que me falaram para fazer isso e eu acabei fazendo? Já recebeu um conselho ruim? Cara, eu não sei se você já passou por essa experiência de às vezes estar sonhando com alguma coisa assim para a sua vida e de repente você sabe que se você for perguntar para uma determinada pessoa, você sabe que a pessoa vai na contramão daquilo que você quer. Já passou por essa experiência? De vez em quando eu como pastor passo por isso. O que acontece? As pessoas sabem, cara, se eu for lá e perguntar isso para o pastor, eu sei que ele vai falar que aquilo que eu não quero ouvir. De vez em quando as pessoas vêm, E eu acho muito interessante que algumas são sinceras de dizer assim, olha, eu sei o que o pastor vai falar e o meu coração está inclinado a fazer algo diferente, mas mesmo assim eu vim aqui porque parece que Deus me trouxe aqui para a gente poder conversar. É muito gostoso quando a gente tem uma expectativa de tomar uma decisão e a gente recebe um conselho que vem nessa direção, não é? Mas, cara, é ruim, muito, muito, muito ruim mesmo, quando nós estamos caminhando numa direção, sonhamos com algo para a nossa vida e de repente recebemos um conselho que vai contra a nossa vontade. Eu me lembro de uma experiência quando eu era adolescente, por volta aí de uma cidade muito massa, mas um lugar muito maneiro. E na hora que a minha tia falou isso, eu falei, glória a Deus, aleluia, amém, vai dar tudo certo, que bênção, eu vou fazer essa viagem, que era um lugar que eu não conhecia, mas tinha uma expectativa de conhecer, tudo no 0800, sabe, aquela, gratuito, era só ir, cara, eu falei, vai ser bênção mesmo para a minha vida. E eu me lembro que num momento de família, a minha tia então expressou isso para os meus pais, e entrou uma terceira pessoa, sabe, aquele enviado, você não sabe se vem da parte de Deus ou não, mas essa pessoa pegou no meio de toda aquela circunstância, levantou e falou assim para o meu pai e para a minha mãe, se eu fosse vocês, não deixava ele ir. Eu falei, não, está de brincadeira, está brincando e tá. Mas cara, a pessoa estava falando sério, e a pessoa começou a colocar um monte de objeção. Não deixava ele ir porque pode acontecer isso, aquele lugar é perigoso, é bonito, mas pode ser assim, 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 esse rapaz vai estar longe de vocês, a tia não vai dar conta e tudo. Eu falei, mas que onda, cara, de onde esse cara saiu? Por que está dizendo isso? E resumindo a ópera, cara, literalmente, os meus pais seguiram aquele conselho e não me deixaram viajar com a minha tia. Que momento ruim, aquele dia eu fiquei muito triste, mas tão triste, que os meus pais viram que eu estava triste, e aí para tentar recuperar um pouquinho ali minha autoestima, me fizeram um convite falando assim, olha, você não pôde fazer essa viagem aí gostosa, bonita que você faria, mas nós vamos fazer o seguinte para te alegrar, vamos levar você no Paraguai, beleza? Eu olhei e falei assim, puxa, mas
Que coisa, hein, cara? Que coisa. Naquele dia as coisas não deram certo. Mas quando eu estava hoje à tarde preparando essa palavra, eu me lembrei de um dia muito legal na minha vida também. Que eu vim buscar um conselho aqui na igreja. Na época eu tinha 17 anos, estava perto de completar 18 anos. E eu cheguei aqui na igreja, liguei, marquei com o nosso líder na época dos jovens e adolescentes. Ele então prontamente no meio da semana disse que me atenderia. Falei com o meu patrão, consegui um horário lá para poder vir aqui na igreja, que encaixou a agenda e vim aqui. Quando eu cheguei aqui, cara, todos os gabinetes estavam ocupados. E aquele nosso líder me atendeu aqui dentro da igreja. Ali naquele banco ali, ó, aquele banquinho ali, o único banquinho que restou aqui dentro aqui, né? Não, tem mais um ali. Mas foi naquele banquinho, nós sentamos ali, aquela janela estava aberta. E naquele dia eu vim pedir um conselho. E aquele meu líder me deu um conselho que fez grande diferença na minha vida. Eu vim perguntar para ele, falou, olha, eu conheci uma moça, na verdade, eu me apaixonei por uma moça aqui da nossa igreja, e eu estou querendo pedir ela em namoro, e eu não sei se é o tempo certo, se não é, se eu devo esperar mais um pouco. O que você acha? O que você tem para me dizer? E ele ali sentado, orando comigo, ele falou assim, olha, eu acho que você está preparado. Essa moça é aqui da igreja também, acho que vocês vão formar um lindo casal, e a minha oração é que vocês possam se entender, crescer, casar e viver no centro da vontade de Deus. E esse conselho me fez chegar perto daquela moça linda que está ali, sentada no primeiro banco. Continua moça linda. Um conselho que fez toda a diferença na minha vida e me ajudou a entender a vontade de Deus no que diz respeito ao meu relacionamento com a Grazi. E depois de alguns anos nos casamos e estamos aqui até o dia de hoje, para a glória de Deus. Irmãos, existem conselhos que podem fazer toda a diferença na nossa vida, mas existem conselhos que também podem nos atrapalhar. Alguém certa vez disse que se conselhos fosse bom, nós teríamos lá na prateleira do mercado uma grande, prateleira, um grande estande com muitos conselhos para se vender. Talvez você e eu só vamos conseguir dimensionar o valor de um conselho, a importância de um conselho, o dia que nós temos a oportunidade de colocá-lo em prática. Por que eu estou falando de conselho? Porque nessa noite, baseado naquilo que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, no capítulo 3 da sua segunda carta a Timóteo, nós vamos extrair daqui alguns conselhos para a nossa vida. Conselhos para esse tempo que nós estamos vivendo. Porque Paulo, ao escrever essa carta aqui, tinha isso em mente. Ele sabia que ele precisava encorajar o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, que tinha muitos desafios, estava pastoreando uma igreja grande, num lugar complicado. Paulo sabia que o cristianismo naquele momento estava passando por uma grande crise, uma grande ameaça. E ele então, sabendo também que estava chegando ao final da sua vida, escreve para o seu filho na fé, para animá-lo. E aqui no capítulo 3, Paulo traz alguns conselhos para Timóteo. E eu quero ler com você aqui essas palavras nessa noite. Versículo 1, acompanhe comigo, a palavra diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas, apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe dessa gente, Timóteo. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecado e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia, alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Versículo 10. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida.
Conhece a minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Que capítulo maravilhoso. Desafio para você nessa semana. Durante esses próximos dias, releia esse capítulo aqui, grife as partes que o Senhor ministrar ao teu coração. Porque, irmãos, o caráter desse capítulo aqui é de uma atualidade impressionante. Conselhos para tempos difíceis. Se você observou, no versículo 1, Paulo começa dizendo assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Paulo está aqui transmitindo conselhos para o seu filho na fé, e eu quero extrair daqui conselhos para as nossas vidas, conselhos para esse tempo difícil que nós vivemos. O pano de fundo aqui, como eu disse para você, Paulo já estava caminhando para o final da sua vida e também para o final do seu ministério. Talvez nessa época aqui foi uma das épocas que a igreja mais enfrentou a perseguição, ou talvez uma das maiores perseguições que a igreja já passou. Nós sabemos aqui, queridos, que Paulo foi morto provavelmente pela ordem de Nero, e o que aconteceu antes da execução de Paulo foi um incêndio em Roma. A história fala disso, talvez você já tenha estudado isso, não só dentro da igreja, mas também lá na sua escola. Quando aquele incêndio aconteceu em Roma, os cristãos foram colocados como culpados, e ali então começa uma grande perseguição à igreja do Senhor. E nesse tempo, alguns historiadores dizem que muitos cristãos foram mortos, crucificados em Roma. As cruzes, onde os cristãos eram colocados, se passavam piche, tacavam fogo, e aquele fogo iluminava as noites de Roma. Houve tanta morte nesse tempo, queridos, que alguns historiadores falam que faltou madeira para fazer cruzes para que os cristãos fossem mortos. Um verdadeiro massacre. Paulo provavelmente foi preso por causa dessa perseguição. Aliás, em Roma, Paulo ficou preso 2 vezes. A primeira, ficou preso, mas foi liberto. Mas a segunda vez, por causa de toda essa perseguição, onde ele foi preso novamente, ele já não foi mais liberto, enfrentou o martírio. Paulo aqui, queridos, no capítulo 3, ele descortina para Timóteo o que estava acontecendo. É como se ele falasse assim: Timóteo, eu vou dar para você agora a oportunidade de você discernir o que está acontecendo conosco. Por isso ele diz isso: saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Uma observação aqui: essa expressão últimos dias é uma expressão do Novo Testamento que representa o tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Paulo, quando escreveu isso, ele já falou assim: olha, nós estamos vivendo os últimos dias. E durante todo esse tempo nós continuamos a viver esses últimos dias. E os últimos dias vão até o dia em que o Senhor Jesus retornar para buscar a sua igreja. Paulo fala desse tempo. Um tempo que lá, quando ele escreveu essa carta, havia muita dificuldade. E hoje, queridos, talvez um contexto um pouco diferente, mas nós continuamos a viver as mesmas dificuldades. Quero fazer uma aplicação dessa palavra ao tempo de vida em que você está passando. Talvez uma das fases mais desafiadoras é a fase da adolescência e da juventude. Nós podemos pensar também da dificuldade que é esse tempo, essa etapa nas nossas vidas. Quantos traumas, quantos medos, quantas incertezas, quantas situações que nós lutamos para dar certo e na nossa perspectiva dá errado.
Quantos sonhos que nós temos, almejamos e de repente esses sonhos não se concretizam. Um tempo muito difícil. Quantos estão vivendo verdadeiras crises, porque não sabem o que vão fazer quando terminam o ensino médio. Começaram a cursar a universidade, no primeiro ano parecia que as coisas estavam muito bem, mas de repente você olha para tudo aquilo e parece que aquilo não faz mais sentido. Alguns anos atrás Deus falou com você, como nós vimos aqui, quem sabe alguns de vocês participaram do retiro, que fez aqui parte do vídeo, né, que nós trouxemos na abertura desse culto. Talvez você olhe e fale lá, Deus falou comigo uma coisa, mas parece que nada disso aconteceu, nada se cumpriu, parece que eu estou vivendo um tempo totalmente diferente, eu não entendo nada, não sei para onde eu vou. O tempo em que vocês estão vivendo é um tempo difícil. Nós também podemos aplicar essa palavra a esse tempo, né? Nunca imaginávamos que no ano de 2020 enfrentaríamos as dificuldades que nós estamos enfrentando. Paulo escreve isso, sabe, porém, isso. Nos últimos tempos, últimos dias, haverá tempos difíceis. A palavra aqui, queridos, muito difíceis, ela vem, né, de um vocábulo grego que traz essa ideia de uma dor intensa, um momento muito complicado, uma grande luta, uma intensa perseguição, uma intensa dificuldade. E Paulo não só expressa isso, porque a partir do versículo de número 2, ele começa a descrever as características desses últimos dias. E há aqui pelo menos 20 adjetivos que Paulo vai usar para descrever como seriam os últimos dias. As pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si mesmo, amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder que é capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Paulo está escrevendo dizendo, olha, essa é a realidade dos últimos dias. Paulo mostra para Timóteo, Timóteo, não se engane. E talvez daqui, queridos, nós podemos extrair o primeiro conselho para enfrentar tempos difíceis. Nós precisamos aprender a discernir esse tempo. Nós precisamos olhar para aquilo que a palavra de Deus mostra, nos ensina, e discernir os dias em que nós estamos vivendo. Aliás, se você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você tem um compromisso com Ele, independente da tua idade, o Espírito Santo de Deus habita em você, e esse Espírito nos dá, queridos, discernimento, Ele ministra ao nosso coração. Você está caminhando numa direção, e quantas vezes o Espírito Santo fala, não vai por aí, porque Ele está querendo lhe trazer discernimento, Ele quer ajudar você a compreender o que está acontecendo, para que você não saia para fora da vontade de Deus. Nós precisamos aprender a discernir esse tempo. Quantas coisas ruins estão acontecendo. Enfrentamos dificuldades por causa da pandemia nesses últimos meses. E eu quero, queridos, pensar além desses desafios que nós sabemos que ainda são grandes e muitos. Estamos aqui num espaço reduzido, né? Ou melhor, um grupo reduzido, mantendo aqui, né, um distanciamento, porque sabemos as ameaças que temos. Pastor, até quando vai isso? Não sabemos. Temos expectativas, estamos orando para que Deus nos ajude. Mas fora todas essas dificuldades, o mundo caminha de mal a pior. Todos os dias, crises e mais crises, que são mencionadas através das redes sociais. Pessoas que se levantam dentro das suas ideologias, dentro das suas maneiras de pensar, acusando um ao outro. Querido, quanta coisa ruim está acontecendo. E você compreender o momento em que você está passando, na perspectiva de Deus. É você enxergar aquela situação com os olhos de Deus. Discernimento é isso. O que está acontecendo? Essa amizade que eu tenho, esse caminho que eu estou trilhando, essa maneira de pensar que eu estou desenvolvendo, Senhor, isso faz parte da tua vontade ou não? Discernir é você compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida naquela circunstância. Nós precisamos entender, e buscando discernimento, olhando para a palavra, logo nós vamos entender isso, que hoje nós estamos vivendo um momento muito complicado. Agora, se Paulo apenas trouxesse isso para Timóteo,
talvez ficaria para você e para mim aqui um conselho mais ou menos assim: olha, o negócio é complicado, ora para Jesus voltar logo, porque o negócio está feio. Mas graças a Deus que esse texto continua. E nós vamos ver aqui no versículo 10, depois que Paulo diz isso, olha, aprenda a discernir o tempo, ele vai dizer aqui no versículo 10, tu porém, tens observado a doutrina, o procedimento, intenção, fé, paciência, amor e perseverança. Paulo vai dizer aqui para Timóteo, Timóteo, embora nos últimos dias as pessoas serão dessa maneira, você, entendeu, tem a oportunidade de ser diferente. E o segundo conselho que Paulo vai trazer aqui para Timóteo é esse: observe o modelo que você tem. Olha, Timóteo, você aprendeu algo, e aquilo que você aprendeu veio de pessoas importantes, mas você sabe muito bem o que eu ensino. Olha para a minha vida e observe, entendeu? Naquilo que eu estou vivendo, naquilo que eu passei, naquilo que eu enfrentei, nas minhas lutas e perseguições, o exemplo que você pode ver em mim. O segundo conselho aqui que Paulo vai dar para Timóteo é esse: em tempos difíceis, aprenda isso, busque bons modelos, olhe para a vida daqueles que pode te inspirar, olha para a vida daqueles que viveram de uma maneira que agradou a Deus, e viva nessa perspectiva, siga esses passos. O segundo conselho que Paulo vai dizer aqui é esse: busque bons modelos para a sua vida, Timóteo. Olha para o meu exemplo. O interessante é que Paulo vai chegar aqui dizendo: Timóteo, olha só, você como meu filho na fé, você está liderando, vivendo o ministério, não pense que aquilo que você vai passar é diferente daquilo que eu passei, mas olha para a minha vida, veja da forma como eu fiz, da maneira como as coisas se comportaram. Não busque modelos fora da vontade de Deus. E aqui, queridos, entra uma grande tentação que nós enfrentamos. Quantas vezes olhamos, por causa dos nossos sonhos e desejos, estamos buscando modelos que se encaixem dentro de um padrão que traga para nós a concretização de um sonho de felicidade, de paz, de sucesso. Quem são as pessoas que estão nos inspirando hoje? Quem são as pessoas que influenciam os adolescentes, os jovens, as crianças do nosso tempo? Quem é o teu referencial? Quem é a pessoa que você olha e fala assim: olha, um dia, se eu puder, com a graça de Deus, eu quero servir a Deus como aquele ou como aquela serve? Nós precisamos trazer esses modelos para a nossa vida. Precisamos olhar. Eu sempre digo isso, conversando com as pessoas, às vezes, que vêm procurar e falam: pastor, o que eu posso fazer para crescer na fé? O que eu posso fazer para me inspirar, para poder continuar? Na época da minha adolescência e juventude, uma das coisas que me ajudava muito era ler as biografias dos homens de Deus. Meu pai, quantas vezes crescia, olhava, terminava de ler um livro e ficava pensando: meu Deus, que tipo de fé eu estou vivendo? Olha o que esse homem viveu, olha o que essa mulher viveu em Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos trazer para nós exemplos de homens e mulheres que viveram, que enfrentaram os seus desafios, que passaram pelas dificuldades, mas continuaram servindo a Deus. Estava ouvindo uma palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele falando um pouquinho a respeito disso, dizendo, queridos, quem são os referenciais de hoje para a nossa juventude? Quem são os referenciais que nós estamos buscando? Veja bem o que acontece, queridos, a mídia coloca diante de nós uma imagem, e como nós somos uma geração midiática, muitas vezes abraçamos ou idealizamos um estilo de vida, olhando para a vida de homens e mulheres de sucesso, mas não tem nada a ver com Deus. Buscarmos modelos, querido, é uma prática que nos leva a pensar que essas pessoas que podem nos inspirar, são pessoas que vivem de acordo com esse livro, que tem uma vida diferenciada. Paulo vai dizer isso para Timóteo: Timóteo, você sabe muito bem o que eu ensino, como eu vivo, qual é o meu propósito de vida. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, olha para mim, presta atenção. Você conhece a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, e o que aconteceu comigo em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim,
e todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles mesmos serão enganados. Paulo aqui não me esconde, dizendo: Timóteo, muitas vezes a chapa vai esquentar, você viu o que aconteceu comigo, mas Deus está junto com aqueles que são fiéis a Ele. Sabe, irmão, que você possa olhar para a vida de homens e mulheres que possam te inspirar a continuar a sua carreira, não inspirar você a desanimar. Quantas vezes você já passou por esse sentimento? Pastor, eu estou desanimado de ir na igreja. Por quê? Porque talvez você tinha um amigo, uma amiga que parou, que ficou pelo caminho, que deixou, sabe, estava vindo bem, animado, mas de repente um dia falou: não quero mais. E você olhou para aquilo e falou: puxa vida, aquele amigo que estava comigo, eu gostava tanto, porque nós estávamos crescendo junto, mas hoje ele já não está mais comigo. Sabe, irmãos, precisamos orar, precisamos sim nos colocar diante de Deus para ajudar uns aos outros, mas busque para a sua vida exemplos que possam te inspirar, e continue, avance. E mais do que tudo, querido, nós temos o nosso autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso maior exemplo. Talvez você possa olhar para a vida de homens e mulheres, e quem sabe um dia, por causa da nossa humanidade, podemos decepcionar alguém ou sermos impactados pelo exemplo de uma ou de outra, mas se os nossos olhos estiverem fitos no Senhor, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Busque bons modelos para a sua vida. E o terceiro conselho que Paulo vai dar a Timóteo aqui no versículo 14: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. E o versículo 16: toda a escritura, a palavra de Deus, é inspirada por Deus e útil para nos ensinar. Terceiro conselho que Paulo vai trazer a Timóteo aqui: Timóteo, permaneça na palavra. Aprenda a discernir o tempo. Busque bons modelos para a sua vida, pessoas que possam te inspirar e te ajudar, mas permaneça na palavra. Permaneça na palavra. Sabe, irmãos, hoje nós estamos vivendo um momento tão complicado, tão difícil, que às vezes as pessoas se levantam com a sua própria sabedoria, achando que sabem e que querem influenciar outros. Nós não podemos nos guiar por sabedoria humana. Nós precisamos nos guiar. Nós precisamos nos fundamentar na palavra do Senhor. Paulo vai dizer para Timóteo: permanece fiel àquilo que lhe foi ensinado. O interessante aqui de pensar no momento que nós vivemos, como nós gostamos de novidades. Já reparou? A igreja, ela tem essa tendência, não só a igreja, o ser humano, como nós somos apegados a novidades. E o que Paulo está dizendo aqui: Timóteo, permanece fiel. É na palavra. Fica firme na palavra. Cuidado com as novidades, meu querido. Talvez as novidades, elas podem atrapalhar a sua caminhada. Porque a vida cristã, ela tem esse fundamento. O interessante é que quando nós estamos servindo a Deus, nós vivemos uma novidade de vida, nós podemos crescer, nós podemos avançar, mas, queridos, o fundamento de tudo é a palavra. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Para cultuar a Deus e ouvir a sua palavra. Nós não estamos reunidos aqui, queridos, para participar de um espetáculo, de um show, onde nós vamos descer para a nossa casa, quem sabe com o nosso coração emocionado por aquilo que vemos ou ouvimos. Embora as emoções fazem parte do nosso culto por causa da ação e manifestação divina, mas a razão de nós estarmos aqui é adorar a Deus e ouvir a sua palavra. Permaneça fiel à palavra. Sabe como você vai guardar a sua vida? Olhando para aquilo que a Bíblia diz e colocando em prática, sendo fiel à palavra. Você, jovem, adolescente, que sonha em construir uma vida feliz. Você que olha e fala: pastor, será que vai dar certo? Vai dar certo se você
construir e caminhar segundo a palavra. Você quer construir uma família feliz, uma família abençoada? Construa uma família, um relacionamento baseado naquilo que a palavra de Deus diz. Você vai encontrar muitas vozes por aí. Tem muitos princípios registrados aqui que estão sendo combatidos nos dias de hoje. E o que a palavra de Deus está nos trazendo como conselho é isso. Permanece, faz calar essas vozes, não dê atenção, mas preste atenção naquilo que a palavra de Deus diz. Deixa eu ser mais claro para você. Pastor, eu quero construir uma família abençoada. Vou começar a orar, porque daqui a alguns anos, quem sabe, eu posso começar a namorar, noivar e depois ter um casamento abençoado. Quando você começar a viver essas etapas, entenda isso. Existem limites que Deus estabeleceu para que você viva a bênção dele. Deus não é contra o teu prazer, a tua alegria, mas Ele apenas quer poupá-lo de sofrimentos, por às vezes sair para fora da vontade dEle. O mundo vai dizer, não cara, faz do seu jeito, não dá nada, vai, que depois vai dar tudo certo, vocês não se amam. Não, a palavra de Deus diz, é dessa maneira. O Senhor, queridos, tem um padrão, e quando nós nos rendemos à palavra, além de superar o tempo difícil, nós construímos algo que depois vai agradar a Deus e com toda certeza vai trazer alegria para o teu coração. 3 conselhos que nós vamos aprender para viver os tempos difíceis. Diga assim, primeiro conselho, eu tenho que discernir o tempo. Segundo conselho, eu preciso de bons modelos. Eu tenho que buscar referenciais de homens e mulheres de Deus para a minha vida. E o terceiro conselho, devo permanecer na palavra do Senhor. Galera do louvor, sobe aqui, por favor. Na minha época de adolescente, quando eu comecei a frequentar os cultos de sábado à noite, os adolescentes eles se reuniam no outro dia, e aí eu lembro que fui ficando um pouquinho mais velho, um grupo de amigos de adolescentes falou, vamos para o culto de jovens. E eu me lembro que em uma das primeiras reuniões que eu cheguei aqui na igreja, eu encontrei um jovem. Graças a Deus esse jovem hoje é um homem, está aqui dentro da igreja ainda, fiel a Deus, e com as mesmas características que tinha quando eu o conheci aqui no tempo de juventude. Um dia eu estava aqui ouvindo uma palavra como essa que eu ministrei para você nessa noite, e no meu momento de oração eu falei assim, Senhor, um dia eu quero servir ao Senhor como aquele jovem lá. Esse rapaz era um rapaz simples, e é até hoje, um homem abençoado, admiro demais. Um jovem simples, mas que servia a Deus com fervor, cara. A oração do guerreiro era uma oração assim tão fervorosa, que às vezes num culto de sábado à noite estava todo mundo quieto e ele estava ali pulando, dando glória a Deus, aleluia, e até hoje ele é assim na igreja. Domingo passado eu estava aqui pregando à noite, ele estava aqui na igreja sentado na primeira fila. Continuava fervoroso. Mesmo com máscara, sentado no banco como vocês estão, observando todas as necessidades de manter o isolamento, a gente poder se precaver, como nós estamos recebendo as orientações. E aquele jovem me inspirou, e me inspira até hoje. Hoje já é um homem. De vez em quando eu olho para ele aqui dentro da igreja e falo assim, Senhor, obrigado. Porque na minha época de adolescente eu olhei para aquele menino, que era um menino aqui dentro da igreja, hoje é Manão. E ele me ajudou a crescer na minha vida de oração e no meu fervor de buscar e servir ao Senhor. Evangelista nato, quantas vezes saía na rua e eu ficava vendo
Encontrava uma pessoa, falava de Jesus. Irmão, busque alguém assim para a sua vida. Para de ficar olhando para os youtubers da vida e falar assim, não, eu quero ganhar dinheiro. Irmão, você não foi chamado para ganhar dinheiro. Você pode até ganhar dinheiro. Deus pode até fazer de você uma pessoa muito bem sucedida aqui. Mas sabe por que você foi chamado? Para servir a Deus, para honrar a Deus, para agradar a Deus. Busque exemplo de homens e mulheres assim. Para com essa maluquice de ficar seguindo lá nas redes sociais aquelas pessoas que têm milhares de seguidores e se inspirando nele ou nela, dizendo, um dia eu quero ser como ele ou como ela. Busque referenciais de homens e de Deus para o teu coração. Talvez você vai perceber que existem pessoas no anonimato. Você entra lá na rede social dele ou dela, tem lá 32 seguidores. Mas onde a pessoa passa, porque talvez ela não está conectada, né, com as redes sociais ou com o mundo virtual, ela deixa um rastro de bênção, um rastro de alegria, porque é alguém cheio da presença do Senhor. Eu sou contra você seguir homens e mulheres, mas siga, busque quem tem algo de Deus para te ensinar e para te ajudar. Se inspirem em pessoas que estão perto do Senhor. Paulo se coloca diante de Timóteo, pela graça do Senhor, por isso que eu admiro o apóstolo Paulo. E ele fala, Timóteo, olha para a minha vida, discerne esse tempo. Paulo vai dizer aqui, logo nos primeiros versículos, para aqueles que disfarçam, têm aparência de piedade, mas negam a piedade, religiosos falsos. Paulo vai sugerir isso para Timóteo, foge desses, vaza, busque gente do bem para estar perto de você, pessoas que possam te inspirar. Meu guerreiro, minha guerreira, deixa eu lhe perguntar, esses 5 meses que você ficou dentro da sua casa, quem te inspirou? Quem te ajudou você a chegar até aqui? Quem te deu aquela força para que você pudesse estar para mais perto de Deus? Uma das noites nós estávamos lá em casa no isolamento, cara, foi uma das noites mais gloriosas. Presença manifesta de Deus. Lembra daquelas lives de oração? Vocês lembram? Alguém viu aquilo lá? Participou das lives de oração que eu fazia lá com as famílias? Cara, nasceu num dia de uma live, sabe com quem? Com o Fernandinho. Davi, eu e a Bel ficamos acho que até 1h30 da manhã. Acho que eu e Davi ficamos até 1h30 da manhã lá no fundo de casa pulando. Deus falando ao nosso coração. Porque mesmo não podendo talvez fazer as coisas que nós queríamos, nós estávamos ali diante de tantas preocupações que a gente não sabia o que aconteceria. De dizer, Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor continua atuando na vida de homens e mulheres cujo coração estão na presença do Senhor. Busque bons exemplos para o teu coração. Para de olhar para o sucesso segundo esse mundo. Comece a buscar. Talvez você olhe e fale assim, pastor, mas eu não sei. Se aí onde você está, você nessa noite expressar a Deus, Deus, eu quero alguém que possa ser essa bênção, me ajude, me leve para perto dessa pessoa, me dê, Pai, essa oportunidade de crescer, de avançar. Você vai ver que o Espírito Santo vai começar a conduzir a tua vida e vai te ajudar você a dar esses passos e viver no centro da vontade de Deus.